Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Panvel para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de relações com investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Estão disponíveis as traduções tanto para o idioma inglês quanto para Libras. Para ativar, basta clicar no botão Interpretação e selecionar a opção desejada. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Panvel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência os senhores Júlio Neto, CEO, e Antônio Nepp, CFO e DRI da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Júlio Neto, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Júlio Neto, pode prosseguir. Bom, obrigado. Prazer estar com vocês aqui hoje. A gente está super contente com os resultados muito bons do terceiro TRI de 25, diria até ótimos, né? Se a gente olhar para os resultados que vêm sendo publicados, principalmente no setor de varejo, são resultados que dá para considerar como ótimos no terceiro TRI de 25, os nossos resultados da Panvel. A gente apresentou um crescimento de vendas nesse trimestre de 14,3%, né, o que a gente entende que é um resultado muito bom, ainda mais considerando que a nossa base do ano passado já era um crescimento de 17%, né, então a gente tinha uma base de 17%, em cima dessa base se cresceu 14,3%. As mesmas lojas desempenharam nesse trimestre um crescimento de 9%, considerando também que no trimestre do ano passado a gente teve um crescimento de 14%, então também uma base muito forte, em cima dessa base um bom crescimento. Venda média segue a sua trajetória de crescimento, atingindo nesse trimestre a venda média de R$750 mil por loja, né, o que é um bom número. As maduras já estão beirando mais de 810 mil, né, por mês em vendas, então é uma sinalização de que a companhia vem expandindo as suas vendas médias por loja. Margem bruta, entendo como um diferencial importante, né, e inclusive ele ressalta o nosso foco em higiene e beleza, né, onde realmente somos uma empresa que se diferencia no mercado, então margem bruta cresce em níveis muito saudáveis, cresce praticamente em linha com a venda. Tivemos um crescimento de resultado operacional que o EBITDA também satisfatório, né, numa base de comparação importante também, que foi o terceiro trimestre do ano passado, né, onde a gente teve uma redução de despesas importantes e a gente mantém esse patamar de EBITDA do mesmo trimestre do ano passado, evidentemente com um número nominal maior de 80 milhões para esse ano. O lucro líquido, na verdade, de todos os números, eu acho que ele é o número menos interessante, né? Houve, de fato, uma queda com relação ao ano passado, mas que se explica por dois fatores importantes. Um deles é uma menor distribuição de juros sobre capital próprio, que respeita uma cláusula de uma linha que a gente tem no BNDES, que tem um cap para distribuição de juros sobre capital próprio, e evidentemente, né, que os juros, né, estando no patamar de 15% ao ano e se mantendo nesse patamar, é algo que machuca, né, e que tem um efeito sobre o lucro líquido, e a gente espera que os juros ao longo do próximo ano venham a estar em patamares mais normais, né? A gente segue crescendo o market share, então foram 0,3 pontos percentuais no trimestre. Esse já é o 22º
trimestre de crescimento de market share, o que traz uma reflexão interessante. Até a gente escutou essa semana de uma empresa que, inclusive, a gente admira muito, que o mercado de São Paulo estaria fechado, né, que não se poderia mais abrir lojas. Eu acho que é uma posição que não agrega muito, né? Na verdade, todos os mercados, em algum outro mercado, tá fechado, né? Quando a gente entrou em Curitiba em 2010, nós não tínhamos lojas nenhuma no mercado. Mais de 50% do mercado estava na mão de 2 ou 3 operadores. Hoje a gente tem 13% de participação em Curitiba. Então, eu entendo que, para quem trabalha bem, sempre tem espaço para crescimento, e essas posições um pouco arrogantes, eu acho que não agregam nada a ninguém. A gente vem com um crescimento importante também em termos de produtos Panvel, um crescimento de 32% sobre o trimestre do ano passado. Este sim é um diferencial importantíssimo nosso. O nosso digital segue em crescimento importante também, né? Eu logo vou falar um pouquinho mais do digital, mas a participação ela aumenta nesse trimestre também, chega nos 26,4%. Lembrando que a gente sempre fala, né? A gente é uma empresa que não faz conversão de venda no balcão. A gente entende que o digital ele vem para economizar tempo e agregar valor na relação com as pessoas. Até está mudando um pouco isso aí, porque o próprio GLP-1 agora, como tem um preço diferente, incentivado pela própria indústria, a gente vem agora fazendo um pouco e é importante porque o consumidor paga menos com isso, né? De incentivo no balcão para que o consumidor baixe o aplicativo e compre o seu produto no aplicativo. Então, provavelmente, a gente deve estar enxergando nos próximos trimestres um crescimento da venda digital em função desse incentivo no balcão, né? Tivemos um trimestre de geração de caixa. Eu acho que também é super importante, né? Eu acho que e vai ser daqui para frente um foco importante da empresa, né? Geração de caixa, porque a gente, de fato, passou por um período de investimentos consideráveis. O NAP depois vai passar um pouquinho sobre isso. Depois do nosso follow-on, a gente fez investimentos desproporcionais ao nosso tamanho, que efetivamente afetaram o nosso ROI, né? E a gente está vendo que esses números eles começam agora a mudar, e a companhia começa a voltar a ter resultados que costumava ter, né, antes de ter esses investimentos importantes. E é importante que a gente gere caixa para que a gente consiga, a partir de agora, crescer com pernas próprias, né? Crescer com a própria geração de caixa. Esse é o nosso interesse. É uma empresa que, ao longo dos anos, ela vem mantendo um KGR importante de crescimento, né? Entrando em novos mercados, conquistando novos clientes, e a gente vem crescendo 14,5% ano após ano, né? Sendo que agora a gente fez um exercício interessante que eu acho que serve como um guia importante para vocês verem que, de fato, a gente vem tendo uma tendência de crescimento não só de venda, mas de resultados, sinalizando uma companhia com resultados superiores daqui para frente, né? Se a gente pega um KGR do terceiro TRI de 25 com o terceiro TRI de 21, a gente vê um crescimento de 16,9%. Então, é bem superior aos 14,5% que a gente desenvolveu ao longo dos anos. E se a gente pega o EBITDA, né, a gente vem de 21 a 25 com um crescimento de 17,5%, sendo que do ano passado para esse ano, a gente apresenta um crescimento próximo a 19% de EBITDA, né? Então, é uma empresa que vem construindo não só um crescimento de venda e conquista de market share, mas vem ganhando resultado de forma desproporcional, que de fato é o nosso objetivo, é gerar cada vez mais resultado aqui dentro. Em termos digitais, esse é um grande diferencial da empresa, né? É uma empresa que se especializou muito em entregar na casa das pessoas de forma rápida. O NAP depois vai passar um pouquinho para vocês as evoluções que a gente vem tendo, principalmente em tempo de entrega, né, nas mais variadas praças. E, de fato, esse acho que é a nossa grande valência, né? Até se a gente considera a entrada de outras empresas como marketplaces no segmento de higiene e beleza, ninguém entrega mais rápido do que a Panvel em
em nenhuma praça, né? A gente teve um crescimento digital do terceiro TRI de 42,4%, nosso aplicativo cresceu 50 e... Não, o aplicativo é a participação de vendas, né? 54,1% de participação nas vendas. Então, o nosso digital, ele, enquanto a companhia cresce os seus 14%, a gente vem crescendo no digital em 42%. A gente entende que é uma tendência que provavelmente não vai deixar de existir, né? Lembrando que praticamente mais da metade dessa venda ela é coletada na loja, né? Então, a importância da loja para o digital no nosso segmento ele é fundamental, porque, de fato, a velocidade, a urgência e a pressa do consumidor são incompatíveis com entregas no dia seguinte, então a gente precisa ter esse certo imediatismo, né, no digital da gente, e a gente mantém uma participação de canal proprietário em 85%, mas de fato o marketplace out, que são os iFood, principalmente o iFood, né, ele vem crescendo significativamente e cresce junto com a Panvel. A gente tem uma relação bem saudável com esse pessoal, e a gente entende que são tendências e a gente precisa participar delas e crescer junto com elas, né? Em termos de produtos Panvel, aqui eu acho que é o grande diferencial. A gente faz um trabalho que eu acho que se compara mais a empresas focadas em higiene e beleza, como Boticário, Natura, do que propriamente com o trabalho que a gente vê nas farmácias, né? A gente teve lançamentos de linhas importantes, como a linha Verte, por exemplo, que aparece aí na tela. Os produtos Panvel eles voltaram a ganhar tração, né? E cresceram 37%, não 37%, não 32% nesse trimestre, 32,6% nesse trimestre, com uma participação de 37,6%, né, no mercado de marcas próprias da região sul do Brasil. Sem dúvida nenhuma, é um diferencial importantíssimo, o grande tema que a Panvel tem para conversar com seus consumidores e consumidoras, principalmente, em redes sociais, né? A gente é uma marca querida em redes sociais, a gente tem um relacionamento muito intenso e próximo com um grande número de influenciadoras, fazendo eventos, mandando lançamentos, e a nossa penetração tanto no Instagram quanto no TikTok, ele é muito forte, o que nos leva, inclusive, a pensar e desenvolver uma estratégia para que a gente possa vender os produtos Panvel fora da Panvel também, né? Essa é uma ideia que está sendo construída aqui dentro, principalmente aproveitando os marketplaces para isso, né? Fazendo o fulfillment dentro desses marketplaces, porque onde não tem Panvel, a gente não consegue ter uma logística eficiente e provavelmente não tem um canal de distribuição importante. Mas como é uma marca e como já é uma marca desejada e uma marca querida, a gente entende que existe um mercado importante e a gente vai estar explorando ele nos próximos trimestres fora da Panvel. Aqui na próxima tela vocês têm um pouquinho de ideia dos lançamentos que a gente teve ao longo do último trimestre, né? A gente tem uma linha capilar que se chama Lume, que compete com Siage, com a Amende, com marcas de capilar bem premium. A gente orbita muito bem em maquiagem, com uma participação dentro da Panvel de mais de 70% das vendas. E o nosso produto Dermative, que é o que está à direita ali, é um player hoje importante no mercado de dermocosméticos na nossa loja. Lembrando que isso traz não apenas a fidelização do consumidor, mas ela traz também 10 pontos percentuais a mais de margem bruta com relação a produtos de higiene e beleza, né? Então, a gente entende que marca própria, sem dúvida nenhuma, é um diferencial importante, e vocês vão ver a Panvel voltando e investindo cada vez mais nessa linha de produtos. Se a gente olha para o crescimento de mix ao longo do trimestre, a gente entende que a gente apresenta bons números, lembrando também que são bases
importantes de crescimento, né? A própria Higiene e Beleza, que cresceu 11,7%, ela vem de uma base de 12% do ano anterior, e o OTC, que cresceu seus 12%, ele tem uma base de 21% no ano anterior. Então, a gente não sentiu, vamos dizer assim, aquela barriga de dificuldade em crescer que a gente vê em outros peers nossos, em outras empresas competidoras. A gente segue crescendo higiene, beleza e OTC, apesar de ter novos entrantes no mercado, né? E os números do KGR mostram que são crescimentos bem significativos. Se a gente pega 21 a 25, a gente cresceu um KGR em HB, em higiene e beleza, de 16%, e no OTC em praticamente 17%, sendo o grande destaque para genéricos, que vem num KGR dos últimos anos de 22,1%, aproveitando a oportunidade de share que tem para crescer, principalmente aqui na região sul do Brasil, onde a gente ainda tem um undershare de genéricos. A gente acha que esse movimento de genéricos ele deve continuar se apresentando, e a gente deve continuar crescendo, não apenas pelo fim das patentes de alguns produtos, né, que vai acontecer, e acho que o grande destaque do próximo ano vai ser a própria patente do Ozempic, né, que está entrando, inclusive com uma parceria com um laboratório nacional. A gente entende que isso vai ter uma ampliação importante de mercado e, sem dúvida nenhuma, vai ser um boost importante para a venda de genéricos, né? A gente segue crescendo share em todas as categorias também. Eu acho que isso é importante e relevante também, né? Em todas elas, crescimento de share na região sul do Brasil com relação ao último TRI. Então, como eu disse, são números que a gente considera aqui dentro muito bons, mas olhando para o mercado, a gente entende que são números ótimos. E agora eu passo a palavra para o Nap, que dá sequência com mais detalhes e um aprofundamento maior nos nossos números. Perfeito. Júlio, obrigado. Obrigado aí, pessoal, também pela audiência. Vamos estar dando uma olhada, então, agora mais profundamente alguns números, né? E, como sempre, a gente tem que começar pela venda. Como o Júlio comentou, a gente tem um crescimento muito robusto de venda, agora no terceiro trimestre, e eu queria destacar dois elementos importantes aqui. O primeiro, grande parte do nosso crescimento, ele está calcado no aumento da quantidade de atendimentos, e não apenas no crescimento de ticket. Isso é um dado importante, porque quando a gente olha para o mercado de maneira geral, os grandes crescimentos estão acontecendo na base do ticket, vide GLP-1. A Panvel tem, de fato, conseguido, e não é só no terceiro trimestre, como vocês podem ver, desde o ano passado até agora, ter um volume muito maior de fluxo de clientes nas suas lojas, que estão crescendo bastante, muito acima da inflação, além de um ticket alto. Isso mostra a saudabilidade do nosso crescimento de venda. Um outro detalhe muito importante, e a gente compartilha com vocês todo trimestre, é a evolução da venda média das nossas lojas por faixa. O que se destaca agora no terceiro trimestre de 25? E aqui a gente está olhando toda a nossa base de lojas, inclusive as lojas em maturação. Hoje, nós temos apenas 2% da nossa base que vende até R$300 mil. Ao longo dos anos, e com muito foco em alocação de capital, nós temos feito um trabalho muito bom de melhora de venda média e, se necessário, encerramento de operações com venda baixa. Isso está garantindo uma qualidade maior do nosso número, resultados melhores para a nossa operação. E se a gente fosse olhar o número, né, e o percentual de lojas milionárias, aquelas que já faturam mais de R$1 milhão, já estão se aproximando de quase 20% da nossa base madura, então números bem significativos. Além disso, cabe sempre reforçar, quando a gente compara a venda média da Panvel com a venda média dos outros players da região sul, como aparece no gráfico aqui do IQVIA na parte direita, a nossa diferença ela segue sendo bem significativa. Atrás disso, a gente tem um crescimento, né, muito robusto de same-store sales e de mature same-store sales. E quando a gente olha para esses números, a gente vê que eles aconteceram em cima de uma base muito forte. Ter crescido mais de 14% no 3T24, na base de mesmas lojas, e mais de 11% no 3T24, na base de lojas maduras, realmente é muito diferenciado quando a gente olha para o mercado, ninguém cresceu tanto, e é por isso que a gente, quando olha o crescimento composto, a gente fica muito satisfeito,
com o trabalho que está sendo feito por todo o time de operação Panvel para trazer realmente mais clientes, fidelizá-los e aumentar a frequência. Mas na frente nós vamos falar um pouquinho mais de clientes também. Nessa mesma toada, a gente olha o nosso ritmo de aberturas. Nos últimos 12 meses, nós já abrimos 51 lojas. São mais de 300 lojas desde o nosso re-IPO. Realmente nós dobramos, né, Júlio, a quantidade de lojas da nossa base. É natural que nesse período a gente, com muitas lojas em maturação, tenha tido algum impacto no resultado, mas como já foi colocado, e nós vamos estar demonstrando até o final, todo esse resultado agora está vindo na medida que essa base ela vai amadurecendo. E quando a gente olha os dados bem abertos de market share, nós crescemos, sim, crescemos 0,3 pontos de market share, crescemos em todos os estados, crescemos em todas as categorias, mas aqui eu queria trazer um dado bem importante para vocês, né? Que é justamente o dado, olhando a Equivia, de como é que foi a qualidade do nosso crescimento. O nosso crescimento, quando eu comparo com as demais redes, né, e quando eu comparo com associações e as franquias, vejam que ele se deu muito mais pelo volume. Lembra do que eu acabei de comentar, que nós nos destacamos por ter feito mais atendimentos? Os próprios números do Aikiva, eles mostram isso. Uma grande parte do nosso crescimento veio do aumento de volume, né? Muito mais do que das outras redes dos nossos concorrentes. E um outro dado interessante é que a nossa expansão também ela tem contribuído mais do que a expansão dos demais em crescimento de venda. Ou seja, aqui a gente consegue fechar bem o racional de que tanto o desempenho das minhas lojas que já existem, quanto o desempenho, né, das lojas que já existem, são maduras, claro, quanto o desempenho das lojas em maturação tem realmente superado muito as nossas expectativas. Saindo da venda, a gente cai na parte da margem bruta. Aqui vale realmente um destaque, né? Foi feito um trabalho muito bom ao longo desse trimestre, que conseguiu mitigar o impacto, né, a pressão que a venda do GLP-1 traz nas vendas do varejo. Quando a gente olha apenas a operação do varejo, nós tivemos uma redução de 0,2 pontos percentuais do terceiro TRI de 25 em relação ao terceiro trimestre de 24. Essa pressão ela seria maior se a gente considerasse apenas o GLP-1, mas graças a essa maior penetração de genéricos e de marca própria, que nós já comentamos, uma estratégia de precificação muito assertiva. E não podemos esquecer o bom trabalho que está sendo feito com toda a nossa vertical de Panvel Ads e as negociações de fornecedores. Nós garantimos praticamente uma manutenção, né, de margem, o que diferencia muito a Panvel em relação ao mercado. Quando a gente olha o lucro bruto do grupo, aqui vale uma menção para lembrar que no ano passado, né, nós ainda tínhamos, né, a operação do atacado, ela foi encerrada em dezembro, e essa mudança de mix de negócios, ela é a responsável pela margem bruta do grupo estar crescendo 0,8. Importante lembrar isso porque esse mesmo efeito de mix que melhora a margem, ele prejudica a visão da diluição de despesas, que é um outro foco muito importante que nós temos. Quando a gente olha agora o terceiro trimestre e a gente olha o total das despesas operacionais, nós atingimos o melhor patamar do ano, quando a gente soma despesas com vendas e despesas administrativas. Estamos no sentido da diluição. E essa diluição, no caso das despesas com vendas, ela só não fica clara em grande parte por causa desse efeito mix do atacado. Quando eu tiro a venda do atacado da base, a diluição ela é prejudicada em 0,6 pontos. Vamos lembrar que no 3T de 24 também, nós nos beneficiamos da medida provisória 1230, que trouxe um benefício de desoneração da folha, e isso melhorou o nosso resultado naquele período em 0,2 pontos. E nós também, vamos lembrar que era exatamente pós-enchente, tomamos na época uma série de medidas de renegociação com fornecedores, prestadores de serviço e congelamento de contratações que também reduziram a despesa da época. Quando a gente olha dessa maneira, fica bastante claro que o nosso patamar de despesas com vendas, ele está flat em relação ao ano passado. Esse 0,6 deve desaparecer no ano que vem, né? Exatamente. Finalmente, no ano que vem, a gente não vai mais precisar citar essa base do atacado. Não, e a empresa vai, e a diluição de despesa vai acontecer, né? De fato, ela começa nesse TRI, vai ficar mais clara ainda, Júlio, no quarto trimestre, e já aparece muito forte nas despesas administrativas ali, que já reduziram 0,1 A fase de transição. Seguindo aqui, a gente chega no nosso resultado do EBITDA. Vale destacar que nós atingimos o melhor resultado do ano de 2025, foram 80 milhões de reais,
uma margem percentual de 5,4%. No acumulado dos 9 meses, nós já estamos superando o ano passado em 0,3 pontos percentuais. E quando nós fazemos, né, os últimos 12 meses dentro do terceiro trimestre, a gente já está superando o resultado do ano passado em 0,4. Por que é importante reforçar isso? Porque é essa nova Panvel, essa Panvel com uma rentabilidade maior, que nós vamos identificar também no quarto tri, e a gente está muito bem encaminhado para esse fechamento de ano, ter um belo crescimento de resultado, muito acima do crescimento da venda. O lucro não é diferente, nós atingimos o melhor e maior lucro, tá? Tanto percentualmente quanto nominalmente dentro do ano de 2025, tá? E ele está totalmente relacionado com bom desempenho operacional. Ele só não foi maior por causa de dois impactos. Um é um impacto comum no mercado, que é o impacto dos juros. Vamos lembrar que nessa mesma época do ano passado, por menor que seja a nossa alavancagem, os juros estavam próximos de 10%, hoje estão 15%. Então, há um impacto de 0,2 pontos percentuais na despesa financeira. E aqui tem um efeito pontual, né, que é um efeito mais nosso, que quando nós captamos as linhas, né, do BNDES, e linhas com custo muito baixo, que a gente vai depois dar uma olhada nelas, uma das cláusulas exigia a distribuição apenas do mínimo de juros sobre capital próprio. Então, em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, por distribuir menos juros sobre capital próprio nesse TRI, a gente tem um impacto de imposto de 0,3 pontos. É algo que também vai se diluir nos próximos trimestres. E explica, né, o porquê que o nosso lucro não foi ainda maior. A gente vai chegando num dos grandes destaques, né, do nosso TRI e realmente nos deixa bastante orgulhosos do bom trabalho dentro da operação, dentro das vendas, dentro da gestão de estoque que a gente tem feito na parte do caixa. Nós conseguimos, dentro desse trimestre, atingir o terceiro trimestre consecutivo de geração de caixa. Quando a gente olha para a geração do fluxo de caixa livre, nós geramos 16 milhões de reais, o fluxo de caixa operacional foi mais de 73 milhões de reais. Então, pelo terceiro trimestre consecutivo. Isso está totalmente alinhado ao bom trabalho que tem sido feito no ciclo de caixa. Nós melhoramos os dias em 6 dias, então uma melhora muito importante. E tudo isso está levando a nós diluirmos nosso endividamento. Nós já temos o menor endividamento do varejo farmacêutico, né? Nós estamos desalavancando cada vez mais, já estamos em apenas uma vez o EBITDA, e todo esse trabalho que está sendo feito, ele também nos traz uma dívida com custo relativamente baixo. Pois hoje o nosso custo médio, o nosso WOC, é abaixo do CDI. Né? Mais exatamente, nós estamos já com custo de CDI menos 1,3%. Então, quando nós olhamos tudo isso, reforça a sólida estrutura de capital da Panvel, que permite que ela continue investindo, continue crescendo com bastante saudabilidade. E a gente não pode esquecer, né, que se nós estamos operando, né, se nós estamos vendendo, nós estamos também atendendo cada vez mais e melhor o nosso cliente. Né? E nós também estamos muito contentes de compartilhar com vocês o nosso NPS, agora no fechamento do terceiro TRI, ele melhorou em relação aos semestres anteriores. Se vocês lembrarem, nós estávamos navegando entre 79 e 80 pontos, que já são patamares bem elevados. Fechamos o trimestre com 82 pontos, e quem opera no varejo sabe como é difícil, de fato, né, você melhorar esse ponto a ponto quando você já tem NPS tão altos. Então, aqui, queria dar os parabéns para todo o nosso time, né, que está lá na ponta e aqui dos escritórios da logística, que permite que as mercadorias e serviços cheguem aos nossos clientes com a qualidade que todos eles merecem. Fechando essa parte, pessoal, agora a gente se encaminha, né, para falar um pouquinho mais, né, de alguns pilares estratégicos nossos, como a gente faz em todas as nossas apresentações. E a gente vai dar uma olhada em especial na parte de expansão, digital, clientes, né? E o que a gente gostaria de compartilhar com vocês, né? Aqui são dados um pouco mais conhecidos. A Panvel é uma empresa muito coerente sempre, muito consistente com a sua estratégia. Então, a gente segue muito focado na região sul. Vamos seguir abrindo lojas também em São Paulo. Estamos tendo ótimos resultados lá, por sinal. Mas sempre com foco, né, em lojas de modelo standard, atendendo cidades, né, com uma população, né, acima de 100 mil habitantes. Estamos procurando oportunidades e abrindo abaixo disso também, tem bastante oportunidade de crescer entre cidades até 50 mil também, mas
Na região que nós operamos, isso sempre é importante reforçar, nós já estamos no mercado, né, que é o mercado do varejo farmacêutico, que é o mercado que historicamente cresce muito acima da inflação. E a região sul segue crescendo mais do que o mercado nacional. Isso é uma alavanca de crescimento que, como a gente sempre fala, já está contratada. E cabe a nós continuar capturando, né, com bastante qualidade todo esse crescimento. E a qualidade, ela aparece nos nossos números. Aqui a gente sempre gosta de compartilhar o resultado, né, que a gente vem obtendo nas nossas lojas e ficamos também muito contentes quando a gente pode observar que a cada trimestre, a cada exercício, quando a gente abre o resultado por estado, o EBITDA das lojas, e aqui lembrando, esse é o EBITDA for all, é o equivalente à margem de contribuição das lojas, ele vai melhorando de maneira consistente e cada estado vai se aproximando cada vez mais do nosso benchmark, do nosso padrão, que é o Rio Grande do Sul. Vejam que no Rio Grande do Sul nós já damos um resultado de 12%, né? Em Santa Catarina já superamos os 10%, 10,3%, estamos já tirando lasca, né? Tirando tinta já do Paraná com quase 10%, e o resultado de São Paulo também não para de crescer, já está próximo a 8%. Gosto de compartilhar com vocês também o que eram exatamente esses números, é só conferir lá no 3T24, para que fique claro a evolução e a qualidade do trabalho que está sendo feito, tanto nas lojas maduras, quanto na nossa expansão. E ali nos gráficos em cima aparece ainda muita oportunidade. Veja quando a gente olha Santa Catarina, Paraná e São Paulo, por óbvio, nós ainda temos muito espaço de maturação de lojas e, portanto, esses números, nos próximos trimestres, eles só vão melhorar. E quando a gente fala do mundo físico, a gente sempre tem que lembrar que ele é a chave para que o mundo digital funcione, né? Se nós não tivéssemos a loja física, a gente não conseguiria atender tão bem o nosso cliente, não conseguiria entregar tão rápido, não conseguiria ter o produto. Então, o físico e o digital no varejo farma são totalmente entrelaçados. E quando a gente mergulha no digital, e aqui eu queria compartilhar com vocês, a Panvel segue inovando muito e segue sendo pioneira em muitas coisas. Aqui a gente já tinha compartilhado com vocês no trimestre passado o excepcional trabalho com muito investimento em inteligência artificial, a nossa Sofia, que a gente vem fazendo nos nossos canais de atendimento via WhatsApp. Os números são extremamente robustos. A Sofia, ela funciona muito bem, encoraja todos a testarem. Ela já atendeu mais de 300 mil clientes apenas no terceiro trimestre de 2025. 68% dos nossos clientes que antes usavam ainda o telefone, né, o Alô Panvel, migraram totalmente, né, para dentro da plataforma do WhatsApp. E a gente está conseguindo resolver mais problemas em menos tempo. Aqui, até queria colocar, eu tenho usado muito inteligência artificial de outras empresas e, de fato, que eu acho que a gente tem um produto bem diferenciado, né? Tanto que a gente está trabalhando para duas coisas. Uma é para colocar a venda dentro dessa plataforma de inteligência artificial, porque a gente tem a crença de que em breve o e-commerce ele deve caminhar para um modelo mais conversacional, né, que tem a ver mais com esse tipo de plataforma. Então a gente deve puxar a Sofia não para ficar apenas como um canal de WhatsApp, né, de reagendamento de produtos, de consulta de estoque, consulta de preço, mas efetivamente ser um canal de venda e dentro do nosso aplicativo, né? Eu acho que esse é um tema bem relevante e é uma crença nossa de que essa parte da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, ela vai tocar os clientes com uma rapidez maior do que a gente imaginava, né? A gente entende até que o impacto na relação com o cliente ela vai se dar mais rápido do que o que muito se fala de colheita de produtividade, de ciclo de caixa, de gestão de estoques, de RH. Eu acho que essa parte ela vai andar um pouquinho mais lenta, mas o tema de inteligência artificial generativa tocando o cliente, seja no relacionamento, seja na venda, seja numa composição de CRM, onde a gente conheça e trate o cliente cada vez mais como uma pessoa única, vai acontecer muito rápido e a gente está se preparando para que isso se torne uma realidade dentro da Panvel já no ano que vem.
Perfeito, Júlio, obrigado. E vinculado, né, a toda essa capacidade de venda, a gente também segue investindo em capacidade de entrega. Uma das novidades desse trimestre que nós trouxemos é a novidade da geolocalização. Nós melhoramos muito, muito mesmo, toda a nossa regra, os nossos algoritmos, né, que definem a partir de qual loja, né, o cliente vai receber a sua mercadoria, com dois objetivos, né, ter sempre a cesta completa, então a gente diminui ainda mais o risco de ruptura, e ter a entrega mais rápida. Os resultados eles estão bastante impressionantes, né, dentro desse novo modelo, e a gente gosta de compartilhar os dados, né, e a gente compartilha aqui com vocês os nossos tempos médios de entrega dentro dessa modalidade nos nossos 4 estados de atuação. Vejam que nós estamos de maneira muito consistente, entregando em até 40 minutos. Então, a promessa da entrega rápida de até 60, a gente não cumpre, a gente cumpre ela bem melhor, né? A gente está cumprindo entre 30 e 40 minutos. E essa tecnologia ela vai se espalhar mais, porque ela está permitindo que mais lojas participem, mais lojas entreguem, e isso aumenta, inclusive, a produtividade das nossas lojas, né? A gente está fazendo um trabalho muito bom, tanto olhando com o foco do cliente, mais e melhor, quanto do ponto de vista de produtividade, né? E a gente tem essa convicção de que uma capacidade de entrega rápida e eficiente para o cliente é chave num mercado extremamente competitivo, né? Em especial até com a competição com os próprios marketplaces. E isso é algo que a Panvel já há muito tempo faz muito bem, está fazendo melhor e segue muito bem posicionada para toda essa competição. E, como eu tinha comentado, a gente fala do físico, fala do digital. No fim, nós estamos sempre procurando digitalizar os nossos clientes e a gente também percebe claramente o aumento dos hábitos digitais. Para isso, a gente também tem que pensar e preparar a nossa loja, né? E também uma outra inovação da Panvel, também pioneirismo, estamos rolloutando, é todo o nosso trabalho que a gente vem fazendo também com self-checkouts. A gente percebe que os clientes, né, já em várias praças, começam a procurar cada vez mais esse tipo de solução. Principalmente o cliente que não compra medicamentos, né? O Exatamente. cliente que quer uma conveniência, quer comprar um produto de higiene e beleza mais rápido. A adesão tá muito rápida e assim como a gente fez um rollout de telas em loja, da onde a gente saiu de 0 para praticamente fechar o ano com 100 lojas Isso com aí. retail media, aqui deve acontecer muito rápido também. A gente está vendo, não só o cliente já está educado, né? O cliente já está se acostumando a usar self-checkout, ele usa para comprar roupa, ele usa no supermercado, ele usa em vários tipos de varejo. Então, essa educação do cliente para o uso dessa ferramenta, eu acho que ela vai nos propiciar um rollout bem rápido. E o que a gente tem notado nas lojas que estão recebendo esse equipamento é um aumento da venda, né? Porque a disponibilidade da loja ela aumenta muito com o self-checkout. Lembrando que ele é focado em produtos de higiene, beleza, conveniência e OTC, né? Todo medicamento tarjado, ele ainda passa pelo nosso checkout. É isso aí, o produto do salão, né, Júlio? Perfeito, né? Varejo Farma aí também seguindo nessa mesma disponibilidade. E a gente falou bastante de cliente ao longo da apresentação e a gente tem que terminar essa apresentação com clientes também, né? A gente segue nessa jornada de fidelização dos clientes. Eu sempre brinco que nós temos um aquário muito significativo, né? São 27 milhões de clientes com cadastro dentro da Panvel, então um belíssimo aquário. E dentro desse aquário nós pescamos para ativar os clientes, fidelizar os clientes, digitalizar os clientes. A gente vem crescendo muito essas barras, isso conversa com os números que nós já apresentamos de venda. E a novidade que a gente tem agora, né, que nós começamos no terceiro trimestre, é esse trabalho de clusterização do cliente Prime. A gente passa, né, a, de fato, começar a identificar o nosso cliente, né, dentro do aplicativo, e esse cliente, ele vai ter vantagens especiais, sempre com foco de como é que nós podemos melhorar a jornada desse cliente, oferecer um pacote de benefícios que faça sentido para ele, que agregue valor, porque nós queremos que ele volte na Panvel, que ele continue comprando, que ele seja valorizado. Tá? É algo que já está disponível e nós só vamos agora começar a testar cada vez mais hipóteses, aumentar essa base e tornando cada vez mais isso uma realidade presente no dia a dia de cada um dos nossos consumidores. Finalizando, pessoal, e aqui olhando um pouco para o que nós fizemos até agora
e como nós estamos encaminhando para o final do ano, é interessante compartilhar alguns gráficos aqui com vocês, alguns deles já apareceram, outros não, mas que a gente pode falar da jornada, né, da Panvel ao longo desses últimos anos. Desde lá do nosso IPO, em que nós trouxemos dinheiro novo, nós fizemos uma série de investimentos. Até a gente traz aqui um gráfico de evolução do CAPEX, né, ao longo do tempo, e fica bastante nítido, né, que a gente mudou o patamar de investimento da companhia, e era importante mesmo, né, naquele momento, expandimos lojas, abrimos CD, investimos muito em tecnologia, e durante algum tempo, especialmente 2021, 2022, uma parte de 2023, nós investimos um percentual muito significativo do nosso EBITDA. Isso traz impactos, obviamente, no retorno da companhia. O que é importante olhar agora? Depois de passado esse período e de normalizada toda a base de investimentos, a gente, de fato, começa a fazer toda a colheita quando a gente olha nos nossos números. Nós mudamos o patamar do nosso EBITDA, e as tendências são muito positivas. Já estamos mudando o patamar do nosso ROIC também, que já vai para 11%, com potencial de fechar o ano acima disso. E essa é a tendência que nós vamos encontrar para a Panvel, né, nos próximos exercícios. Quando a gente olha para as nossas principais alavancas, né, todas as peças elas estão no tabuleiro. Né? A gente segue no mercado muito bom, né? Ninguém tem dúvida disso. A Panvel opera melhor que a média, tem crescimentos mais robustos, segue ganhando market share. Inclusive, o quarto trimestre, historicamente, já é o nosso maior trimestre de venda, mas isso só não vale para o quarto tri, vale para os próximos anos. E a gente tem feito um trabalho muito grande, como vocês estão vendo, de qualificar o nosso parque de loja para melhorar a relação de venda média por loja e de retorno. Através disso, é natural que os resultados vão continuar aparecendo. Pelas características da Panvel, nós acreditamos num mix equilibrado de produtos que vai ser necessário e também suficiente para que a gente possa, eventualmente, mitigar crescimentos de categorias como o GLP-1, né, que estão acontecendo e ainda tem um futuro muito promissor. E a Panvel, em especial, se posiciona muito bem nisso, seja através de produtos Panvel, seja através do bom trabalho que é feito no salão da loja, e isso é algo que vocês já têm observado nos últimos trimestres e deve continuar conosco. E tudo isso sempre bem encaminhado por geração de caixa. Nós estamos com uma gestão muito sólida de ciclo de caixa. Vocês viram nos últimos 3 trimestres, não vamos abrir mão disso. A gente realmente acredita que gerar caixa, ser sustentável e melhorar retorno são as premissas principais do nosso negócio. E é o que nós estamos entregando e vamos seguir nessa tendência no final do ano e nos próximos exercícios. Terminando aqui, né, agora a gente fica aberto para as perguntas. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Preto, do Itaú BBA. Por favor, Vinícius, seu microfone está liberado. Obrigado. Bom dia, Júlio, Nap. Obrigado por Bom dia. pegarem a minha pergunta. Eu queria explorar um pouco mais o tema da marca própria, que mais uma vez foi um destaque no resultado de vocês, e entender melhor o que vocês veem de oportunidade aqui em duas verticais. Primeiro, você até, Júlio, mencionou um pouco disso no call, mas a possibilidade de explorar a força da marca e a qualidade desses produtos em outros canais. O que vocês enxergam aqui de potencial, tanto no canal de varejo alimentar, quanto de marketplaces? Se já estão pilotando algo nesse sentido, e também nesse aspecto, se vocês acham que expandindo nesses novos canais e com esse trabalho que vocês estão fazendo de força da marca nas redes sociais, se tem a oportunidade de ampliar o alcance geográfico da marca própria, que hoje você ainda está limitado às regiões das lojas, mas talvez com essa combinação você consiga atingir outros estágios e ter a marca menos dependente da loja. E numa segunda vertical ainda da marca própria, como tem evoluído aquele projeto em medicamentos, em OTC, e o que vocês veem de potencial aqui nesse caminho? Obrigado. Sem dúvida. Muito obrigado pela pergunta, ela é super relevante. A gente entende, até nos caiu essa ficha, viu? Porque como a gente está vendo de fato que existe um mercado de marketplace que para higiene e beleza que é um hábito que está se criando, né? E eu acho que
eu sempre sou da linha de aproveitar as ondas e não lutar contra elas, né? Então acho que vem muito nesse sentido, assim. E a gente sempre se perguntou como que a gente colocaria o produto Panvel de forma que ele mantivesse um diferencial, né, para nós, ou seja, um modelo de entrar, de voltar para dentro da Panvel, e a gente, com isso, sempre se limitou a colocar nas lojas, porque a gente gostaria que sempre fosse encontrado apenas nas lojas da Panvel, mas ao mesmo tempo, de fato, a gente parte para uma limitação geográfica que, inclusive, gera uma insatisfação grande do trabalho que a gente vem fazendo em redes sociais, que é um trabalho nacional e que, de fato, as pessoas não têm acesso a esses produtos. Então, por que não aproveitar, né, a logística que existe hoje de Mercado Livre, de Amazon, para surfar essa onda e colocar os produtos à disposição de um grupo maior de clientes, não com a mesma agilidade logística que a gente tem, né, que são os 30 minutos, 40 minutos, ou a disponibilidade imediata que acontece nas lojas, mas sem dúvida nenhuma com uma ótima logística que o pessoal já está trabalhando praticamente overnight, né, em um dia, 2 dias. Então, poder colocar esse produto no Brasil inteiro, levando em consideração também que 30% da linha é fabricado pelo nosso laboratório que se chama Lifar, que inclusive atende outras redes de farmácias também dentro da sua estratégia de marcas próprias, canal alimentar também. Por que não ganhar escala com isso nessa estratégia, né? Teve uma vez até que a gente chegou a estudar uma parceria com o pessoal do GPA, mas já fazem muitos anos, onde a gente colocaria a marca Panvel dentro do GPA, mas terminou não indo para frente. Ali não nos incomodava muito, porque, e inclusive hoje, né, a nossa presença em São Paulo ainda é muito pequena, né? São 14 lojas, apesar da venda média delas é absurdamente alta, mas seria algo para ter fora da região sul, né? Mas eu acho que hoje os canais digitais, eles, sem dúvida nenhuma, eles fazem mais sentido, né? O tema de produtos de medicamentos, eu acho que é uma oportunidade menor, mas ela existe, né? A gente, inclusive, criou uma marca que tem a ver com a nossa história, né? Se chama Velgos, né? Existe uma limitação no varejo farma de usar a marca de medicamentos da empresa, então mas você pode usar uma terceira marca para ter uma marca própria então a nossa marca vai ser Velgos, né? Mas o que a gente vem enxergando é uma queda importante no preço dos medicamentos mais comuns, né? Os genéricos ou similares, enfim. E talvez essa oportunidade ela não seja tão significativa, porque a gente já vê que o mercado vem tendo, os próprios players que fabricam medicamentos já vem tendo uma certa dificuldade. Mas se representar a possibilidade de um diferencial e uma margem que justifique, porque a gente nunca colocaria um produto de marca própria que tivesse uma margem menor do que uma linha de algum fornecedor, né? Então, se o economics fechar, eu entendo que a gente deve avançar bem com isso. Mas eu entendo que a maior oportunidade, sem dúvida, é a marca própria dentro da Panvel, né? Que vocês já estão vendo um crescimento aí de 32%. A gente deu uma mexida grande em termos de inovação, se trocou equipe, se trocou parceiro de desenvolvimento de embalagens, se voltou a inovar. Vocês podem esperar agora um ótimo desempenho, tanto da Black Friday quanto no Natal de produtos Panvel. Então, produtos Panvel volta com tudo, e a gente entende que nesse mundo de comoditização, ter uma linha própria com tanta qualidade, tanto reconhecimento, sem dúvida nenhuma, é um diferencial único. Nossa próxima pergunta vem da senhora Larissa Summer, do XP. Por favor, Larissa, seu microfone está liberado. Bom dia, Júlio, NAP, obrigada aqui por pegar nossas perguntas e parabéns aí pelo resultado. Eu tenho duas aqui do meu lado, ainda um pouco nesse ponto das categorias, né? Vou começar pela minha segunda, aproveitando um follow-up aí da pergunta anterior na marca própria. A gente viu que a marca própria tem sido muito relevante ali para segurar o desempenho do HPC, né? Que está sofrendo de uma competitividade um pouco maior.
Se vocês pudessem comentar para a gente o que vocês têm visto de performance para a categoria, excluindo o efeito da marca própria ali, né, no que tange outras marcas, seria legal aqui a gente ter um update, até em relação àquelas discussões que estavam tendo com a indústria, né? Se a gente puder ter um update nesse sentido, seria legal. E aí, também aproveitando essa última fala do Júlio sobre Black Friday, né? Como que vocês estão aí de expectativa para a categoria na Black Friday, seja um pouco mais de detalhe na marca própria ou até saindo dela. E aí, se eu puder aproveitar aqui para fazer uma segunda, entrar um pouco no tema do GLP-1, né? Imagino que o share da categoria tenha aumentado aí ao longo do TRI, então se vocês puderem compartilhar com a gente a contribuição disso na venda, e acho que um outro tema aqui no GLP-1 é a questão da disponibilidade do produto, né, que tem sido um limitante aí em questão da oferta. E se vocês puderem também dar um update em relação a isso, como que isso tem evoluído ao longo do TRI, também entrando aí no quarto TRI com a chegada de novas doses. Acho que é isso, pessoal. Obrigada aí de novo pelo espaço. Obrigado pela pergunta. Começando pelo fim, GLP-1, de fato, eu confesso para vocês, eu nunca vi um fenômeno tão grande no mercado farmacêutico quanto o Mounjaro, no caso, né? O Ozempic, apesar de apresentar ainda taxas importantes de crescimento, o Ozempic e o Wegovy, né, que são os mesmos produtos para coisas diferentes, o Ozempic em diabetes e o Wegovy para emagrecimento. Ainda vem crescendo bastante, mas ele já encontrou a sua demanda, né? Já existe um equilíbrio de estoque importante. No caso do Mounjaro, a situação é completamente diferente, né? Os estoques eles estão durando, sei lá, dias, né? 3, 4 dias, né? Dias. Principalmente as apresentações 2,5 e 5, né? A apresentação 7,5 ainda dura um pouquinho mais, porque ela ainda não tem um mercado muito relevante. Mas eu acho que vem uma característica importante também, a gente vem puxando muito a demanda desse tipo de produto, né? A Panvel sempre foi uma empresa reconhecida por trabalhar muito bem classe AB, né? São produtos de valor agregado, então a gente termina de alguma maneira sendo um canal preferido pelos fabricantes, de forma que aqui sai mais rápido, né? Mas de fato o Mounjaro ainda não encontrou a sua base de venda e eu estou super curioso para saber aonde é que a gente vai parar, né, em termos desse crescimento. Tudo que chega vende absolutamente imediatamente, né? Então eu acho que é uma super oportunidade que a gente tem na mesa aí, porque o cliente do Mounjaro ele orbita dentro da Panvel, né? No termo de HPC, a gente vem tendo crescimentos. Evidentemente que se a gente olha para 11 e 32, é fácil fazer a conta que produtos Panvel vem puxando o crescimento de higiene e beleza. A gente já vê uma reação importante em categorias onde a gente vinha sofrendo um pouquinho mais, que era infantil e dermocosméticos. A gente vem fazendo muita reunião com a indústria, né? O ano que vem eu faço 30 anos de varejo farmacêutico. Durante esse período todo, eu nunca vi um fornecedor que gostasse de concentrar seus negócios com 1, 2 players, né? Porque isso não é bom e não é saudável para ele. Então, a gente já vê a indústria que daqui a pouco olha para um marketplace com uma solução de curto prazo, daqui a pouco para apresentar um crescimento em um mercado que talvez não esteja crescendo como eles imaginam. A gente já vê uma indústria preocupada com isso, né? Preocupada em não ter um bicho-papão, vamos dizer assim, em termos de cliente. E outro tema relevante também, que aí pega mais os fornecedores de dermocosméticos, é a destruição de marca que acontece nesses marketplaces, né? Porque, de fato, são produtos que dependem de uma precificação mais alta, porque no momento que eles têm uma taxa de desconto e o preço cai muito, eles ficam muito parecidos com skincare massivo, né? Então, o marketplace ele representa para a indústria uma característica assim, de destruição de marca bem significativa, e a gente vê já vários fornecedores preocupados com isso, né? Priorizando lançamentos em varejos que não têm esse tipo de posicionamento de preço, né? Então, eles priorizam a farmácia para lançamentos. Eles já estão pensando também em criação de SKUs diferentes também, né? Apresentações
diferentes para que não tenha um overlap de tipos de produto. Então, a gente vê a indústria, de alguma maneira, até tão ou mais preocupada que o varejo com relação a essa tendência, né? Então, acho que a gente vai, daqui para frente, nós vamos ter cada vez mais aliados, né, de forma que a gente veja isso. Mas pelos números que vocês viram também em termos de e-commerce, pô, a Panvel, em termos de entrega ao consumidor rápida, ela não se equipara a nada, né? A gente tem uma agilidade muito grande, né, de entrega na casa do consumidor. E os produtos, eles não avisam quando eles acabam, né? Um creme, um shampoo, daqui a pouco acabou o shampoo, eu não vou ficar até amanhã para lavar meu cabelo, entendeu? Então eu preciso comprar e ter uma solução mais rápida, né? Então a gente quer fazer parte dessa solução. A Black Friday para nós ela sempre foi uma data super importante. A gente viu que para quem não era importante, eles se movimentaram, foi algo que foi alimentado pela indústria, isso, né? A indústria olhou para Black Friday como uma maneira importante. Novembro virou o mês de maior venda da companhia, era dezembro, né? Era dezembro exatamente não só por ter mais dinheiro no mercado, mas pelo nosso trabalho que a gente sempre fez de kits, de presenteáveis com marca própria durante o Natal. Mas a gente vê que novembro agora virou o mês de maior venda e a gente está super preparado, né? Tanto em termos de logística, os produtos, grande parte deles já estão nas lojas, né? A gente se prepara e faz a logística no mês de outubro para entrar novembro já com carga total, né? Existe uma concentração importante na última semana do mês, né? Aqui no Brasil não é Black Friday, é Black Month, né? E a Black Week, essa última, ela é a mais importante. E a gente está entendendo que, de novo, vai ser uma época importante. E os fornecedores entendem também a Panvel como uma maneira importante de jogar esse jogo, viu? Porque a gente tem uma capacidade logística e de entrega para o consumidor realmente diferenciada e a gente vira um canal preferido dos fornecedores nessa época do ano para fazer a Black Friday, né? Tu quer complementar alguma coisa? Não, acho que colocaste tudo, né? Acho que para única informação, tanto a Black quanto o Natal, como tu comentaste, né, Júlio, representam incrementos de venda bem significativos e a gente, de fato, está muito bem preparado em estoque, né, e condições para surfar e competir super bem nessa época. Perfeito, super claro, pessoal. Obrigada aí pelo espaço, parabéns pelos resultados de novo. Obrigado, Larissa. A próxima pergunta vem do senhor Ian Seskin, do BTG Pactual. Por favor, Ian, seu microfone está liberado. Bom dia, Júlio, NAP. São duas perguntas do meu lado aqui também. A primeira sobre GLP-11, eu queria entender se vocês podem compartilhar, né, o share que vocês têm hoje na categoria, na região sul, ou talvez algo um pouco mais qualitativo aqui, se vocês são overshare na categoria, se vocês são fair share na categoria ou undershare. E ainda explorando esse tema, eu queria entender quais são os níveis de margem bruta que vocês observam ali, né? A gente entende que no consolidado ele acaba sendo o item detrator, né? Mas queria entender um pouco como que isso se comporta e como que vocês imaginam que evolua ano que vem, né? Com a introdução dos genéricos. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Em relação ao GLP-1, né, a gente tem um dígito alto de participação nas nossas vendas, né? Somos overshare na região sul, em GLP-1. Quase duplo dígito, né? Quase duplo dígito, já tá beirando ali o duplo dígito. E é uma categoria muito importante que vai continuar se destacando, tá? A gente tem uma visão super positiva em cima dela. Quando a gente olha para o tema margem bruta, é sabido que ela gera uma pressão, né? Quando a gente pega esse vamos falar também, é uma pressão, mas é uma pressão, dependendo do olhar, ela é positiva, né? Porque é uma margem menor em cima de um produto de mais de R$1.000, né? Então, se eu tiver uma margem de 70% no produto que custa R$20, o que é melhor vender, né? Exato. Ela melhora muito o nosso ticket, né? E quando a gente olha para os produtos que estão por vir no GLP-1... Não é o ticket, é o neto margem que ela melhora. Sim. Neto cash. Claro. O ticket mais alto, né? E quando a gente olha para o futuro e a gente vê novos produtos entrando, genéricos entrando, similares entrando, né?
Pode ter algum efeito em preço, sim, mas também vão trazer um efeito em margem bruta e, mais do que isso, né, vão trazer acesso, né? Dentro de todo esse sucesso que as moléculas do GLP-1 têm, vamos lembrar que ainda são produtos de acesso extremamente limitado no muito seu caro. preço, né? Então, na medida que novos entrantes, né, começarem a ocupar espaço, nós vamos ter mais clientes e mais venda. Acho que o mercado todo vai ganhar, né? Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Então, é algo, né, que a gente só vê como um viés positivo, né, um vento favorável para o nosso setor, e a Panvel se posicionou para operar muito bem nisso. Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Júlio Neto para que faça as considerações finais da companhia. Pô, muito obrigado pela audiência, pelas perguntas, enfim. A gente continua super otimista, principalmente com esse último trimestre do ano, né, que é um trimestre para nós especificamente super importante. E nos vemos, né, eu acho que em março do ano que vem, é isso? Entre Né? março e abril. Entre março e abril, falando um pouquinho mais do ano, e a gente entende que será um belo ano para a companhia, e 2026 a gente continua super otimista também com as perspectivas futuras. Agradeço também a todos, né? E a gente continua à disposição aqui, todo o time de relações com investidores, para depois responder perguntas, né? E atendê-los aí, sempre à disposição. Desejamos a todos uma boa tarde e um bom final de semana. A videoconferência do Grupo Panvel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.